Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje nos leva à belíssima Itália. Hoje eu vou falar sobre um ataque extremamente decisivo e pouco conhecido durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, dê um like no programa e se inscreva no canal. Nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, o palco mais decisivo de todos os confrontos, com certeza, foi o Mar Mediterrâneo. Porque quem dominasse o Mar Mediterrâneo dominaria todo o sul da Europa e também o norte da África e o Oriente, ou seja, os campos petrolíferos que existiam por ali. Portanto, a batalha que foi travada no Mar Mediterrâneo, em ilhas e no próprio mar, foi muito importante. Tanto as forças do eixo, alemães e italianos, quanto os aliados, especialmente os ingleses, mobilizaram esforços e material bélico para aquela região. No mar, a esquadra britânica era contraposta pela esquadra italiana e também por submarinos alemães que ficaram alojados ali no Mar Mediterrâneo. As ilhas do Mar Mediterrâneo também foram muito decisivas. Em Creta aconteceu uma luta feroz. Já em Malta, a ocupação britânica foi contestada violentamente pelos alemães. Mas foi no taco da bota italiana, especialmente na cidade de Taranto, que aconteceu um ataque impressionante e que reverberou por todas as ações ali no Mar Mediterrâneo. E também ecoou por todas as ações decisivas ao longo da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu em Taranto precisa ser melhor compreendido. No outono de 1940, os britânicos enfrentaram uma situação terrível no Mediterrâneo, onde a grande frota italiana representava uma ameaça aguda. Para neutralizar essa ameaça, a Marinha Britânica montou um ousado ataque aéreo aos navios italianos, enquanto eles estavam no porto de Taranto. O sucesso do ataque em Taranto permitiu que os britânicos dominassem o Mediterrâneo e deu também aos japoneses a ideia de que um ataque semelhante às bases americanas no Havaí seria possível, como foi. Lembrem-se que o teatro de operações da Itália ele é muito importante, não só por conta do ataque a Taranto, mas por toda a campanha norte-americana e também a campanha brasileira naquele país. No próximo ano estaremos indo à Itália com um grupo de brasileiros aficionados pela história militar, começando por Nápoles e aí subindo em direção a Caserta, a Monte Cassino, Anzio, chegando em Roma e a Toscana, onde o Brasil lutou. Montese, Monte Castelo, Pistoia e outros locais marcantes da nossa história que a gente precisa sempre valorizar. Se você tiver interesse, entre em contato, iremos no próximo ano com um grupo de brasileiros conhecer todos esses campos de batalha na Itália. E nesse roteiro eu tive a oportunidade de visitar Taranto e aprender um pouco mais sobre essa ação tão decisiva que nós vamos dar uma olhadinha de perto agora. A situação no Mediterrâneo estava bastante tensa para os britânicos no final de 1940. A campanha do norte da África contra os nazistas também estava complicada, mas a rendição da França para a Alemanha em junho significou que a Inglaterra não tinha mais o apoio da Marinha Francesa. A Itália também invadiu a Grécia em outubro de 1940, pressionando ainda mais os britânicos. A pequena força mediterrânea da Marinha Real enfrentou então a Marinha Italiana naquela ocasião. E algo que a gente precisa frisar é que a Marinha Italiana naquele momento, em 1940, era a quarta maior marinha do mundo. E os britânicos estavam no limite de seus esforços. E para conseguir enviar suprimentos para Malta, que tinha uma importância estratégica imensa, pois estava no meio do Mediterrâneo, estava sendo muito difícil esse abastecimento.
Particularmente preocupante para os britânicos era a frota italiana no porto de Taranto, ali sediada, que fica bem no sul da Itália, no taco da bota italiana. Essa frota incluía os 6 maiores navios de guerra da Itália, mais 16 cruzadores e 13 destroyers. Apesar da sua superioridade numérica, a marinha italiana recusou-se a enfrentar os britânicos em um confronto decisivo em grande escala. Ficava esquivando. E os britânicos, então, precisavam atingir com força essa marinha para liberar a rota do Mediterrâneo até Malta. Para conseguir esse objetivo, os britânicos, então, desenvolveram um plano audacioso. Desde o começo da guerra, os britânicos já haviam apontado Taranto como alvo potencial e que um ataque aéreo noturno seria o ataque mais eficaz. Esse plano previa que o porta-aviões Illustrious e o navio Eagle e suas escoltas navegassem com um comboio até Malta para enganar os italianos, fingindo que era um comboio de abastecimento da ilha. Na realidade, esses porta-aviões navegariam até um ponto a 170 milhas de Taranto e lançariam os aviões torpedeiros. À época, os porta-aviões britânicos estavam equipados com um avião antigo, o Swordfish, que era um biplano, basicamente de madeira e tecido, mas que levava uma carga mortal, um torpedo de alto impacto. Estes aviões Swordfish, pelo plano, seriam lançados em 2 ondas e atacariam os navios de guerra italianos, no porto de águas rasas de Taranto. Para isso, o Swordfish foi modificado com um tanque de combustível adicional que ocupou o lugar de um dos 3 tripulantes. Alguns também carregavam sinalizadores para iluminar a área para os outros pilotos. Seria a primeira vez que navios inimigos seriam atacados no porto por torpedeiros, o que era considerado impossível devido às águas rasas do porto e às centenas de metralhadoras e canhões antiaéreos que estavam dando proteção aos navios. O ataque, a princípio marcado para 21 de outubro de 1940, foi retardado por conta de um incidente, mas foi lançado então no dia 11 de novembro, com a força britânica partindo do porto no Egito de Alexandria. O Illustrious levou 21 aviões Swordfish. A primeira leva de 12 aviões atingiu o porto de Taranto pouco antes das 23 horas do dia 11 de novembro. Por um golpe de sorte, os italianos haviam removido algumas de suas redes de proteção contra torpedo que cercavam os navios por causa de um exercício de artilharia que estava programado para o dia seguinte. As redes restantes não protegiam todos os navios, o que significou que os torpedos britânicos passaram por elas. Metade dos aviões britânicos carregava torpedos e a outra metade bombas. Depois que os sinalizadores foram lançados, o porto entrou em uma efervescente atividade, principalmente com a artilharia antiaérea. Os aviões voavam então perto da altura das ondas, forçando os italianos a atirar em seus próprios navios, por conta dos canhões em nível baixo. A primeira onda atingiu 2 navios de guerra com torpedos. Vários cruzadores e contratorpedeiros foram atingidos por bombas, e uma instalação de armazenamento de petróleo e uma base de hidroaviões nas proximidades também foram atacados. Nesse momento, um Swordfish foi abatido e a sua tripulação foi depois capturada. No meio desse caos, quase 1 hora depois, chegou a segunda leva de Swordfish para atingir mais navios. Eles torpedearam um 3º navio de guerra e atingiram um dos anteriormente danificados. Outro Swordfish foi abatido, matando sua tripulação. Por fim, os aviões, então, após despejarem sua carga, retornaram ao porta-aviões Illustrious. O ataque prejudicou em muito a marinha da Itália. 3 navios de guerra, o Littorio, o Caio Dullio e o Conte de Cavour, estavam afundados. O Littorio e o Caio Dullio ainda foram recuperados depois de vários meses, e o Conde de Cavour nunca mais voltou ao serviço. 2 cruzadores e 2 contratorpedeiros também foram danificados, e mais de 50 marinheiros foram mortos, 600 feridos, e toda a área de armazenamento de combustível também foi danificada. Em apenas 2 horas, um punhado de torpedeiros obsoletos simplesmente destruiu metade da frota italiana. O impacto dessa ação tem que ser medido estrategicamente. Se a marinha italiana dominasse o mar Mediterrâneo ou afugentasse os britânicos com todo o seu poderio, todo o abastecimento das tropas britânicas no norte da África seria comprometido. É só observar de onde partiu o ataque, de Alexandria, no Egito. Então, sem essa rota de abastecimento funcionando, as tropas
no norte da África, as tropas britânicas no norte da África fatalmente seriam derrotadas, mesmo por um Rommel com pouca estrutura como ele tinha. Mas o que salvou o norte da África de cair nas mãos alemãs foi exatamente essa rota de suprimento. Então esse ataque aéreo ousado, que provocou tantos danos, ele foi extremamente decisivo para o desfecho da guerra no norte da África. E se os alemães tivessem alcançado Cairo, tivessem alcançado o canal de Suez, eles fatalmente estrangulariam uma importante via de abastecimento, de fornecimento de matérias-primas dos britânicos. E a partir daí, a guerra poderia ter tomado outro rumo. Portanto, saber mais sobre Taranto é saber mais sobre os destinos que a Segunda Guerra poderia ter tomado. Não à toa, o primeiro-ministro Winston Churchill disse ao parlamento por ocasião do ataque: esse ataque traz consigo reações sobre a situação naval em todos os quadrantes do globo. E a tática britânica de ataque a navios no porto, ela foi imediatamente copiada pelos japoneses, que estavam já de olho numa forma de atingir os americanos em suas bases no Pacífico. Poucos dias após o ataque, o tenente Takeshi Naito, adido aéreo assistente da Embaixada do Japão em Berlim, chegou a Taranto para investigar. Uma grande delegação militar japonesa seguiu na primavera e fez um extenso relatório. Um pouco antes do ataque japonês a Pearl Harbor, Naito se encontrou com Mitsuo Fuchida, o líder do ataque aéreo à base dos Estados Unidos. Eles discutiram longamente sobre Taranto. Depois da guerra, Naito lembrou que o problema mais difícil em Pearl Harbor foi o lançamento de torpedos em águas rasas. A Marinha Britânica atacou a frota italiana em Taranto e muito desta lição nos ajudou no nosso ataque em Pearl Harbor. Depois desse ataque, o mar Mediterrâneo virou o que Júlio César falava sobre o mar, né? Era o Mare Nostrum, o nosso mar. Mas quem diria essa frase agora seriam os britânicos, porque com a garantia da imobilização da frota italiana, a grande ameaça no Mediterrâneo passou a ser somente os submarinos alemães, que não eram em número muito elevado. Então, os britânicos tiveram mais tranquilidade para vencer a guerra naquela parte da Europa. Visitar Taranto foi um grande privilégio, porque somente estando ali e vendo a Baía de Taranto, que na realidade é dividida em duas partes. Você tem uma baía maior e você tem uma baía menor, que abriga tanto uma contra a outra, abrigam navios de guerra. E compreender a Batalha de Taranto dá uma dimensão de o quanto foi ousado esse ataque, o quanto esses pilotos britânicos tiveram coragem naqueles pequenos aviões totalmente frágeis e ao mesmo tempo desfecharem um golpe tão decisivo para toda a Segunda Guerra Mundial. Eu tiro o chapéu para eles. Ao mesmo tempo, procurei em Taranto um museu, procurei marcas, um painel. A única coisa que existia era um monumento aos marinheiros italianos, de uma maneira ampla e geral. Não há muitas referências ao ataque ali em Taranto. Existe um museu, e ali é uma base naval, mas simplesmente inacessível, não se sabe quando... E eu estive lá antes da pandemia, então estava tudo funcionando, menos o museu de Taranto, da Marinha Italiana em Taranto. Muito difícil, mas pelo menos fica o registro de ter visitado a cidade, que é muito bonita. Ela tem uma parte antiga, uma parte histórica, com colunas gregas, com uma igreja maravilhosa. Aprendi muito caminhando pelas vielas, pelas ruas de Taranto. Tem um museu arqueológico também muito rico, que valeu a pena visitar, que fala dos gregos, da presença etrusca, da presença romana. Enfim, a história muito antiga, muito bem contada, mas a história recente da Segunda Guerra Mundial, os italianos varreram para baixo do tapete, o que é uma pena, porque, afinal de contas, é uma história muito importante que merece ser contada. Hoje, aqui na Baía de Taranto, 3 embarcações militares, ou seja, o porto ainda é importante para a Marinha Italiana. O que aconteceu em 1940 foi que a Inglaterra estava muito ameaçada
pelo domínio italiano do Mediterrâneo. E então foi desenvolvido um plano, como eu já expliquei para vocês, onde ousadamente os pilotos britânicos atacaram e afundaram 3 embarcações e intimidaram a tal ponto a marinha italiana que ela nunca mais foi uma ameaça à hegemonia britânica no Mediterrâneo. E isso teve um papel fundamental, porque quem dominasse o Mediterrâneo dominaria o controle do petróleo, por exemplo, do Egito, do norte da África ou do Oriente Médio. Dominaria também o acesso às ilhas do Mediterrâneo, a navegação. Ou seja, o ataque ao porto de Taranto foi uma ação extremamente decisiva, extremamente importante, pouco valorizada hoje pelos historiadores. Fiz questão de vir aqui até Taranto para partilhar com vocês um pouco dessa história fantástica, dessa ação dos pilotos britânicos, ousada. E também fiquei impressionado assim, com a pouca importância que os italianos dão a isso, como eu disse. Taranto, hoje, como eu disse, é uma cidade progressista, uma cidade muito bonita, tem a sua história, o seu valor. Bem ao fundo, você tem 6 ou 7 navios da marinha italiana, exatamente no ponto onde eles estavam durante a Segunda Guerra, quando houve o ataque. Ainda hoje, Taranto continua a ter importância em um lugar muito grande para a marinha italiana. Infelizmente, isso acontece em boa parte da Itália, né? Toda a relação italiana com a Segunda Guerra Mundial, eles omitem, escondem e valorizam outras histórias. Mas isso não tira a importância de estarmos visitando a Itália. Já falei aqui, né? No próximo ano estaremos com um novo grupo e visitaremos todos esses lugares marcantes da história da Segunda Guerra Mundial, inclusive da participação brasileira. Não deixe de ir, porque vale muito a pena. Uma coisa que vale muito a pena, eu não falei ainda, é a gastronomia. Obviamente se come muito bem em Taranto, como em toda a Itália. E próximo a Taranto existem inúmeras cidades muito bonitas, pequenas cidades como Alberobello, Matera, Lecce, que dá para ir também. É um lugar que precisa ser visitado. Espero que tenha gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva já. Para nós é muito importante a sua presença constante aqui no canal. Dê um like no programa, deixe o seu comentário, a sua opinião vale muito para nós. Tá bom, pessoal? Até a próxima!